Olha, a redação ela é dividida em 4 partes. A primeira parte é o parágrafo de introdução. Tu pode fazer ele com 6 linhas. A segunda parte é o parágrafo de desenvolvimento. Tu pode fazer ele com 8 a 7 linhas. E o terceiro parágrafo também, que é o desenvolvimento 2. Já no quarto parágrafo, que é o parágrafo de conclusão, de finalização, tu pode botar 7, 8 linhas. Fica a teu critério. Só não pode evitar passar de 30 linhas, viu? Dentro da redação, a gente vai encontrar uma coisa chamada repertório sociocultural. Esse repertório sociocultural é para você colocar na primeira linha da introdução. Porque ele vai ser o quê? Ele é a citação. Você pode citar um trecho de um livro, um trecho de uma música, uma reportagem, um trecho de um filme, alguma coisa, um trechinho que tenha a ver com o tema da redação. Mas se você for citar o trecho, por exemplo, de algum filósofo, você tem que botar o nome do filósofo. Se for falar de um filme, você bote o nome do filme. Se for falar de música, você fala o nome da música e o compositor. Também vai ter a tese. A tese é o que você entendeu do tema. Você vai ler o tema da redação e você vai falar: olha, eu entendi isso e isso. Aí você vai colocar o que você entendeu na tese. A tese não precisa ser muito grande. E a tese, ela vai também estar no parágrafo de introdução, viu? E na redação, evitar falar assim, escrever. Na minha opinião, ou eu acho que você tem sempre que falar na terceira pessoa, viu? Englobando todos, não falando só sobre você ou sobre uma pessoa. Você tem que falar englobando todos. Você não pode falar assim, eu acho que esse projeto de lei. Não, porque aí você perde ponto. Já nos argumentos em texto dissertativo, é a parte do argumento 1 e argumento 2. Você vai fazer dentro da introdução esses 2 argumentos. O que são os argumentos? São as suas propostas. Você vai falar sobre elas na sua introdução, sabe? Pequenas coisinhas. Uma linhazinha, às vezes 3 palavras já serve para cada desenvolvimento. Aí você vai colocar isso na sua redação e a sua redação ela vai ser composta por esses 3. O repertório sociocultural, que é a citação, depois a tese e depois os 2 argumentos dissertativos, que logo você vai falar deles nos seguintes parágrafos que vierem, viu? E para você ligar um parágrafo ao outro, você vai ter os conectivos. E esses conectivos, como eu já falei, eles vão servir para ligar uma oração à outra ou uma expressão à outra, frase, períodos, parágrafos, permitindo a sequência de ideias, a conexão deles, interligando eles, viu? Olha, alguns exemplos de conectivos são esses aí de certeza que estão na tela. De certo, por certo, certamente. Você vai usar eles quando você tiver certeza daquilo, quando você tiver firmeza que aquilo é aquilo mesmo. Esse de condição, você pode usar, se caso, eventualmente, desde que, ainda que. Quando você for falar que algo ou depende de outro para acontecer, ou que tem uma consequência, uma hipótese. E esse de dúvida já é autoexplicativo, quando não tiver uma certeza fixa. Bom, aqui a gente tem um exemplo da estrutura da introdução. Ela vai vir o repertório sociocultural primeiro, que é aquela parte da citação que eu te falei, de música, filme, filósofos, leis. Logo, vai vir a tese, que é o que você entendeu, a sua opinião em relação ao tema, o argumento 1 e o argumento 2. Essa é a estrutura da redação. Estrutura da introdução, perdão.
Aqui tem um exemplo de introdução, viu? É um texto muito bom. Esta parte entre aspas, que começa com posso não concordar e finaliza com o seu direito de dizê-lo, é um repertório sociocultural, é uma citação, viu? Ali você vê que quando ela termina de citar, ela fala sobre quem escreveu, né? Que é o Voltaire, um filósofo. Logo mais embaixo, escrito de azul, tem a contemporaneidade, a qual ainda sofre com a intolerância religiosa e a discriminação. É a tese dela, dá até para ver o tezinho ali também, entre parênteses e azul. Ela está falando a opinião dela, o que ela achou sobre o tema proposto. Essa parte em verde, o fanatismo religioso, é o argumento 1. Quando chegar no desenvolvimento 1, ela vai dissertar sobre ele no desenvolvimento 1. Esse parágrafo, ele tem que apresentar ele foi apresentado na introdução, né? Então, você vai trazer exemplos no desenvolvimento 1, informações, dados, você vai explicar ele, você vai apresentar ele inteiro. Você pode usar um conectivo de prioridade. Você pode falar primeiramente, primordialmente, em primeiro caso, tá bom? Vai ser bem fácil de você conseguir explicar ele, desenvolver ele, porque o fanatismo religioso. Esse é só um exemplo, tá bom? Então vai ser fácil lá na hora, porque você vai explicar bastante não. Você vai explicar o que couber lá nesse desenvolvimento. A gente já tem aqui esse exemplo do desenvolvimento 1, que é sobre o argumento 1. A linha em vermelho, que está escrito em primeira análise, foi o conectivo que ela usou. Em primeira análise, ela usou um conectivo de prioridade, de certeza. Ela resolveu fazer uma citação ali em roxo, já bem aqui no meio do parágrafo de desenvolvimento 1, que ela fala: a intolerância religiosa se deve à visão do pensador, se deve à vaidade de se achar ser o único correto. Ela fez uma citação sobre o tema, ela explicou o fanatismo religioso, ela falou que o fanatismo religioso ele não reflete na maioria das pessoas e que eles poderiam ter um diálogo melhor para resolver essa questão, né? Já o desenvolvimento 2, a gente não vai ter um exemplo para ele, porque ele é semelhante ao desenvolvimento 1. Podemos dizer que eles são a mesma coisa. Do jeito que você explica um, você vai explicar o 2, só que com o segundo tema que você colocou lá. No caso do desenvolvimento 2, o tema que ela fala lá no argumento 2 é a falta de informação e conhecimento. Então, nesse desenvolvimento 2, ela vai falar o que causa essa falta de informação, o que causa essa falta de conhecimento. Ela vai dissertar, ela vai descrever, ela vai falar sobre aquilo que ela escolheu, tá bom? E agora a gente vai falar sobre o último parágrafo, não menos importante, né? Ele também é muito importante, que é a conclusão. Na conclusão, você vai usar 5 passos, que é falar, você vai retomar o tema. Você vai começar com um conectivo, né? Você pode usar conectivo de finalização, que é por fim. Muito bom você usar por fim. Aí você vai retomar o tema. Você vai falar novamente um pouquinho do tema da redação. E aí você vai apresentar a proposta de intervenção. Como que você vai apresentar? Você vai falar como você quer que seja feito, quem que pode fazer isso. Você vai explicar o que vai acontecer, quais são os efeitos que isso vai acontecer e, por final, você vai finalizar explicando detalhadamente. Aqui em vermelho, a gente tem o conectivo
Em azul, a gente tem a retomada do tema. Ali em roxo, a gente tem a proposta, né? O que ela queria que fosse criado, que no caso é a criação de leis mais severas. E depois a gente tem diante disso, tais leis, que é o que vai acontecer, é a consequência das leis. E lá embaixo, onde está escrito de tal modo, ela está explicando detalhadamente o que vai acontecer com as pessoas que não seguirem a lei e como essa lei vai ser colocada em prática.